As órteses cranianas utilizadas no tratamento da plagiocefalia são feitas de forma personalizada para cada criança a partir do molde de seu crânio. Uma dúvida que surge frequentemente é se a criança sofre, se ela se incomoda muito com o uso da órtese. E a órtese craniana, justamente por ser absolutamente feita sob medida para aquela criança, ela não representa nenhum incômodo para a criança se adapta muito bem. Existe uma adaptação da sudorese, existe uma atividade absolutamente normal dessa criança na escola, quando ela está numa creche, com os pais, com os irmãos, com os bichinhos de estimação. É absolutamente normal a vida dessa criança e durante 4 meses, 3 a 4 meses, que é o tempo que dura esse tratamento, a criança vai usar essa órtese durante 23 horas ao dia. É um tratamento bastante tranquilo, nada invasivo, não há nenhum tipo de agressão à criança, apenas proporciona um molde para que a cabeça cresça dentro desse molde. Os resultados são muito animadores. Na Cranial Care, que é a clínica especializada nesse tipo de assimetria craniana, nós temos muitos casos até muito emocionantes quando os pais chegam ao final do tratamento e fazem a comparação entre como era o formato e como é o formato. E justamente isso traz um nível de satisfação muito grande aos pais que se sentem no dever cumprido e com um resultado duradouro pelo resto da vida. Muitas pessoas nos procuram com 15 anos, 17 anos de idade, outras mães com crianças com 5 anos de idade, nos questionando, puxa, meu filho tem 5 anos, tem uma deformidade bem evidente, nós não tivemos a possibilidade de tratar isso quando ela era pequena, e agora? Pode ser feito alguma coisa? Ainda nos primeiros anos de vida, existe ainda a possibilidade cirúrgica. Na criança mais velha, no adulto, não há mais essa possibilidade. A cirurgia é bastante agressiva, há uma reformulação de toda a estrutura óssea do crânio e a única alternativa que resta nesses casos que chegam aos 2 anos de idade ou mais sem um remodelamento adequado. Em 1992, a Sociedade Americana de Pediatria recomendou que as crianças não fossem colocadas para dormir de barriga para baixo, pois a posição reduz os casos de síndrome da morte súbita no recém-nascido. Orientação que não deve ser deixada de lado. Porém, diversos estudos mostraram um importante aumento na incidência da plagiocefalia nas crianças desde então. A prevenção consiste na alternância de posição. É preciso reparar ativamente se a criança tem uma preferência exagerada de dormir sempre do mesmo lado, rotacionando a cabeça sempre para o mesmo lado. Isso se percebe claramente no torcicolo congênito. Quando você percebe esse apoio preferencial demais numa região da cabeça, é preciso já buscar uma ajuda com o pediatra, eventualmente fisioterapeuta. A alternância de posição, tanto para amamentar, quanto para dormir, colocar para descansar, quanto para outras atividades do dia a dia da criança, é preciso sempre reparar no apoio, na alternância de apoio. Quando a criança já tem por volta dos 3 meses, é obrigatório que se estimule o tummy time, que a gente chama, é um termo em inglês que significa colocar a criança de barriga para baixo quando acordada e sob supervisão. Ela não deve dormir nessa posição. Ela deve fazer atividades, exercitar os músculos posteriores do pescoço, fazendo com que não haja tanto apoio por tanto tempo nessa região posterior da cabeça.
Quando não tratada, a plagiocefalia pode causar vários problemas para a criança, como o fechamento da mandíbula e o desvio da linha de visão, além do desalinhamento das orelhas, boca e olhos. Algumas alterações são descritas nas crianças portadoras de plagiocefalia posicional, e é muito importante que se diferencie a plagiocefalia posicional da cranioestenose, que é um outro tipo de plagiocefalia. A cranioestenose ocorre quando há um fechamento precoce das suturas cranianas, que são os pontos de contato entre os ossos do crânio da criança, que, quando ela é pequena, são soltos. Então, quando há um fechamento precoce dessas suturas, que é a chamada cranioestenose, a intervenção deve ser cirúrgica, o tratamento é completamente diferente. Não havendo essa intervenção, pode haver um prejuízo, inclusive ao desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Na plagiocefalia posicional, os prejuízos são evidentemente menores. Há alguns casos bem estudados de desvio no fechamento da mandíbula, campo visual e outras alterações menores, até uma pequena lentificação no desenvolvimento neuropsicomotor também. Mas o principal prejuízo da plagiocefalia posicional é o prejuízo estético, que se prolonga em não tratado, ele se prolonga pelo resto da vida. Não há possibilidade de tratamento posterior com menos agressividade e se perpetua pelo resto da vida da criança. Se houver interesse em buscar mais informações a respeito das assimetrias cranianas e da plagiocefalia posicional, pode acessar o site www.cranialcare.com.br. Agradecemos ao Dr. Gerd Schiren, especialista no tratamento de assimetrias cranianas, pelas informações e explicações aqui no programa Viver é Melhor.